Glória a Deus. Bom dia, Senhor. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Deus, como nós dizemos para as crianças, Papai do Céu. Bom dia, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Obrigada porque mais um dia o Senhor nos permitiu acordar. Tu és o ar que respiramos. Tu és o Deus que nos constrange. O teu amor nos constrange, Senhor. E nós queremos nessa manhã dizer que nós te amamos, que nós te desejamos mais do que tudo. Que o Senhor venha ser o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso baluarte. Um Deus presente em todo o tempo. O Senhor é o Deus presente, porque a tua palavra diz que o Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Tudo, o Senhor conhece todas as coisas, conhece cada filho seu. Conhece cada situação que os seus filhos vivem no dia de hoje, que viveram ontem, que viverão amanhã. Todos os dias das nossas vidas estavam escritos na palma das tuas mãos. Então que nós possamos saber que há um Deus que cuida de nós. Querido, se você se sente triste, abatido, se você se sente desvalorizado, eu não sei como você está no dia de hoje. Ou se você está feliz, muito grato. A gratidão tem que estar no nosso coração todo o tempo. Porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E é importante que nós possamos abrir os nossos ouvidos para ouvir o Senhor. Como o pastor Otávio tem feito as pregações e colocado no canal do YouTube, você me ouve? Você ouve o Senhor? Você tem ouvido o Senhor? Porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Todos os dias eu falho. Todos os dias eu tenho que me arrepender, porque inevitavelmente nós falhamos. Mas não devemos ouvir o Senhor, porque Ele dá a direção, Ele dá o caminho, Ele dá aquilo tudo que nós precisamos para seguir. Então que você possa abrir o seu coração hoje, para receber da parte do Senhor a direção, que você consiga ouvir a voz de Deus. Você consiga ouvir, compreender no seu coração e tomar as atitudes corretas, fazer as escolhas corretas no dia de hoje. Se você precisa pedir perdão, peça. Se você precisa perdoar, perdoe. Se você precisa dar um passo para recomeçar, faça isso no dia de hoje. Eu quero nessa manhã pedir, Senhor, mais uma vez que o Senhor use a vida do teu servo, que ele possa, Senhor, receber do alto a palavra. Eu sei que o Senhor já falou, já está na boca e no coração, mas que o teu Espírito possa vir sobre ele de uma forma especial nesse dia, para trazer para nós aquilo que o Senhor preparou. Como diz a tua palavra, o Senhor prepara um banquete, uma mesa na presença dos meus inimigos. Que essa mesa hoje, farta, possa nos saciar e que nós possamos nos levantar mais fortes. Amém. Nós possamos nos levantar com os nossos olhos desembaçados, que nós possamos enxergar além daquilo que nós podemos ver. Porque se nós não pudermos ver além, onde está a nossa fé? Nós precisamos dessa fé nessa manhã. Aumenta o nosso nível de fé, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a vida das crianças. Repreendemos todo o mal, toda a seta, toda a enfermidade, tudo aquilo que vem contra a vida deles. Nós repreendemos em nome de Jesus. Nós declaramos que os nossos filhos são flechas que vão atingir o alvo. Eles são, Senhor, ungidos, selados pelo teu Espírito. Eles são cheios de ti e eles serão a resposta que essa geração tanto precisa. Eles são já a resposta para essa geração. Então fica à vontade, mais uma vez eu te convido. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tão difícil, né? É tão difícil a gente
ficar em silêncio sem incomodar? Pior que difícil ficar em silêncio sem incomodar os outros, é conseguir ficar em silêncio sem se incomodar. Eu tenho participado de alguns projetos e a gente determina algumas diretrizes, mas é muito complexo. Por mais que seja extremamente simples, as pessoas fazerem aquilo que foi determinado. Cumprir uma simples e miserável diretriz. Vamos supor, a gente fala, fica parado aqui. A pessoa por um tempo fica, mas ela aí começa a se mexer, começa a se agitar, olha para o lado, olha para o outro, começa a ver uma circunstância aqui, outra circunstância lá, e quer fazer uma coisa a mais aqui, outra coisa a mais ali, e está estragando todo o projeto que dependia dela estar aqui parada nesse lugar. O silêncio, ele é realmente ensurdecedor. Por que que o silêncio acaba sendo ensurdecedor? Porque é justamente no silêncio que tudo fala. É justamente no silêncio que tudo se comunica. É justamente no silêncio que você começa a olhar para as circunstâncias. É no silêncio que você começa a olhar e ouvir a sua razão. É no silêncio que você começa a ponderar e brigar consigo mesmo. Presta atenção se não é isso. Fique em silêncio um tempo e você vai começar a pensar numa coisa e começar a rebater essa mesma coisa, pensar numa outra coisa e começar a rebater essa mesma coisa. E aí você já não consegue mais ficar em silêncio, você já não consegue mais ficar parado, você já se agita e já vai, levanta, vai fazer outra coisa. Jesus ficava em silêncio algumas vezes e só olhava. E aquilo era ensurdecedor para as pessoas. Abra a palavra de Deus, por favor, no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 em diante. Primeira Coríntios 1, versículo 18. Eu já fiquei bastante incomodado pelo silêncio. Eu já fiquei quase louco por conta dos silêncios, tanto das pessoas quanto de Deus. E só que hoje eu tenho visto que é o meu momento o silêncio das pessoas e de Deus. É o meu momento de fazer aquilo que eu tenho que fazer. Que é também ficar em silêncio, me manter centrado para ouvir os sons. É muito interessante isso. Porque no silêncio o Senhor fala. E aí Ele fala lá no teu íntimo, de maneira suave e maravilhosa. E aí você aprende o que fazer. Primeira Coríntios 1,18 diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem,
Mas para nós, que somos salvos, é poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Pois, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que todos os homens. Até aqui. Depois você abre lá em Tiago que a gente vai passear por lá. Sabedoria de Deus é loucura para os homens. Então, como lidar com isso, né? Porque se você for pregar a sabedoria de Deus, isso será loucura e você certamente será rechaçado. Você certamente será resistido. Haverá uma resistência. Por quê? Porque vai ser loucura. Não, vão dizer para você, não, você é louco, cara, para. Esse é o mistério do Evangelho. É por isso que eu falo sempre que o Evangelho não é para quem é fraco nas convicções. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Mas eu tenho que ser forte para acreditar nisso. Não posso ser covarde para desistir disso. Parece muito louco e complexo, mas eu vou dizer para você que não é. A gente tende sempre a querer gerar diagnósticos. O homem sempre tende a querer dar o seu pitaco ali naquela situação. Hoje a coisa mais complexa para um gestor é mediar, conseguir ficar no limite entre enxergar e mapear as situações e entender os caminhos e não ter uma equipe apostatada que só o ouve e obedece, mas que também o ouve e o obedece. Então, as ações são bem-vindas, as sugestões são bem-vindas, mas as pessoas elas não conseguem entender uma premissa que é: o general é um, os soldados são milhares. Por quê? Porque para você chegar a ser um general, você tem que ter passado pelo sargento, pelo soldado, cabo, sargento, major, capitão, major, aí tenente, coronel, até chegar a general. Então, para você chegar a general, você tem que ter passado por todas as fases, todas as etapas do processo. Só que nós vemos as pessoas chegarem no contexto
e já quererem ocupar e sentar na cadeira do general. E eu estou falando isso no mundo natural, estou falando isso numa empresa, numa corporação, numa situação cotidiana. O cara chega lá no boteco para trabalhar lá, na limpeza, aí já quer dar pitaco na esfirra do cara, e não que isso não seja bem-vindo, sempre é, né? Você pode ter um insight aqui, um insight lá. Mas o que a gente vê é que não para no insight. Ele vai além, ele vai no pitaco no sentido de que, você tem que me ouvir. Né? Agora você já tem que me colocar numa outra condição, você já tem que me colocar numa outra posição, porque eu estou enxergando coisas que você não está enxergando. E invariavelmente, a gente chega assim também na igreja. E pior que chegar assim na igreja, querendo dar diretriz para o pastor, é você chegar na igreja, no reino, querendo dar diretriz para Deus. Quem pode esquadrinhar o coração? Quem conheceu a mente do Senhor? Não foi isso que falou o louvor? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quer dizer, quem conheceu a mente do Senhor? Quando você quer saber o defeito de um carro, o que você faz? Você fuça lá, troca os fios e tudo bem? Não, né? Se inverter ali a polaridade das coisas, você queima todo o circuito e estraga todo o seu carro. Vai aonde? Vai no manual. Quem fez o manual? O fabricante. O fabricante fez o manual. E o manual existe justamente porque o fabricante teve uma linha de raciocínio toda, completa, para chegar naquela situação. Tudo bem que, eu vou abrir um parênteses aqui, eu ainda vou entender porque que o pisca que indica a direção está agora no meio da frente do carro, ao invés de estar nas laterais, que é para onde ele tem que indicar a direção. Eu vou ainda entender isso, mas isso é outra coisa. Então, nós temos que entender que quem fabricou a coisa tem uma visão totalmente diferente e é muito mais abrangente do que o usuário. Porque ele foi em todo o processo. Ele começou lá atrás, quando não tinha roda, quando não tinha carcaça. Ele analisou como o vento bateria naquela carcaça. Ele analisou como aquela suspensão aguentaria os trancos e solavancos dos buracos da via. Aí o cara vai lá e o aro da roda dele é 14, ele põe um 19, rebaixa o carro 10 centímetros e não quer estourar a suspensão. Com a mesma suspensão. Cara, não dá. O curso ficou muito menor pelo rebaixamento e o aro da roda sendo maior diminuiu a quantidade de borracha para amortecer os solavancos do pneu. Então não tem como dar certo essa conta. Sinto muito. Vai estourar. Você vai ter que ter bala para trocar a suspensão de 3 em 3 meses. Principalmente aqui no Brasil, né? Vamos combinar que é rally all day, every day. Por que a gente tenta saber mais do que Deus?
Meu filho hoje veio perguntar para mim, papai, eu posso voltar na hora da ceia? Ele está lá no quarto. Eu falei, filho, já tem 9 anos e eu estou numa condição já de não te dizer simplesmente faça isso ou faça aquilo. Eu tenho que te explicar as coisas. Então assim, o tempo aqui no culto é um tempo de adoração ao Senhor. É 1 hora durante uma semana inteira que você pode ficar aqui recebendo algo da parte do Senhor. Mas se você quer trocar isso pelo monte de tranqueira que você vai ver ali no YouTube, vai lá. Foi isso que eu fiz e ele está lá. Ele pediu para chamar na metade. Então, o que acontece? É isso. O homem, o ser humano, o homem natural, ele tende a querer observar do seu jeito. Não, eu quero fazer do meu jeito, quero fazer sob a minha ótica. Eu queria fazer tanta coisa do meu jeito, da minha ótica, eu já desisti, porque não saiu nada do meu jeito, da minha ótica. Eu queria casar com 19 anos, casei com 39, com 40 anos. Ia casar ainda com 39? Não, casei com 40. Eu sofri um acidente e consegui casar com 40. Ia casar dia 18 de dezembro, quer dizer, 9 dias antes de fazer 40 anos, né? Ah não, fui casar no ano seguinte, no meio do ano, quer dizer, com 40 anos e meio. Aí eu queria ter 3 filhos, um em seguida do outro. Aí tive um que está com 9 e a outra que está com 2 e 10. 11. 2 e 10. Não. 9, né? 2 e 9. É. Você entende? Não dá. Enquanto a gente não entender que manda quem pode, obedece quem tem juízo, é uma realidade, a gente não consegue sair do lugar. Se você estiver numa guerra e o general mandar você avançar agora e você titubear e não for, pode se perder uma guerra por conta disso. Ah, mas é porque eu estava vendo isso e aquilo. Mas ele também estava vendo e ele ia te cobrir nisso que você estava vendo, que talvez fosse te impedir, ele não deixaria te impedir, porque ele estava vendo. Agora, você não confiou no teu general, você fez com que o time todo perdesse a guerra. A boca. Ah? Se você olhar uma corrida de revezamento, quem está correndo pelas linhas mais de fora parece estar atrás. Mas não está, porque a linha lá de fora ela é maior, a pista. Então lá na frente vai ter um recuo para ela também. Ela vai tentar se igualar lá na frente. O que eu estou querendo dizer? A nossa ótica é muito limitada. E pior do que tudo isso, pior do que nós realmente não conseguirmos enxergar o final dos processos, o final da linha, é que, como disse a palavra aqui, a sabedoria de Deus é loucura para o homem. É loucura, ainda fala mais aqui, não só para o homem somente, mas nós pregamos, pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Por quê? Os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para judeu, que teoricamente Jesus Cristo veio para o judeu, aliás, na prática ele veio para os judeus, e é loucura para os gregos. Para ambos, para quem vê e para quem não vê, é loucura, doideira, piração total. Por quê? Porque eles esperavam Cristo de alguma outra forma. Eles esperavam o Salvador vindo no cavalo branco, com a espada desembainhada, quebrando tudo. Só que Cristo não veio com a espada desembainhada, quebrando tudo. Ele veio como um cara de uma cidade que todos menosprezavam,
Que poderá vir de Belém? Foi o que disseram. Veio Cristo. Porque Deus precisa fazer algo estratégico. Porque nós precisamos ser sondados para não nos enganarmos. E se Ele não fizer e não tomar as ações estratégicas, nós não seremos sondados e seremos enganados. Ele fala que Ele revela aos simples o que não revela aos soberbos. Por quê? Porque o simples acata, aceita, vai lá e faz. A palavra fala que é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico ir para o céu. Por quê? Porque aquele que é farto de bens, que teoricamente não tem necessidades emergentes, iminentes, ele se apoia naquilo que ele tem. Ele se alicerça na sua construção. Ele fez uma torre forte, ele fez uma casa no alto, e ele se alicerça nisso. Quando vem o terremoto, cai tudo, ele fica no mesmo nível que todo mundo, de um segundo para o outro. Ah, mas Deus não podia então mandar um terremoto para que as pessoas soberbas encontrassem alicerce? Podia, mas não faz isso. Por quê? Porque Ele não vai fazer por força nem por violência. O Senhor nos fez sua imagem e semelhança com livre-arbítrio. Porque temos o mesmo livre-arbítrio de Deus. Só que Deus, em toda a sua palavra, mostra que Ele usa o livre-arbítrio em favor do outro. Ele usa o seu próprio livre-arbítrio para nos abençoar. Ele usa seu próprio livre-arbítrio, sendo Deus Todo-Poderoso, detentor do poder sobre a terra, e debaixo da terra, e acima dos céus, e debaixo dos céus. Ele usa esse poder todo em favor de nós. Ele usa esse poder todo mandando seu filho aqui para a terra morrer por mim e por você. Para que por amor Ele possa nos cativar. Porque Deus é amor. Deus é amor. Então Ele não é... Ele é poder, mas Ele é amor. E sendo um Deus amor Ele quer nos cativar por amor. Ele espera que nos acheguemos a Ele por amor. E não porque fomos derrubados e não tem outra opção, vamos seguir a Deus. Qualquer semelhança com tudo que tem acontecido é mera coincidência, sabe? As pessoas esperam ações enérgicas, ali, iminentes. Não, vai fazer, tem que fazer, que não sei o que. Quer dizer, cadê? Não, nem Deus fez isso. Ele mandou o seu filho. Ah, mas Deus é onisciente, onipotente, onipresente. É. Mas ainda assim, Ele conta com o nosso livre-arbítrio de escolhermos amá-lo, a despeito da circunstância. E hoje é por isso que tem inúmeras congregações, inúmeros lugares, onde já não se consegue mais pregar amor de Deus, porque só foi pregada troca. Só foi pregada justiça. Só foi pregado o sim, não, no sentido de quer, não quer, vai embora. Se fosse assim, eu não estaria casado com a minha esposa, ela não estaria casada comigo, porque invariavelmente a gente tem inúmeros problemas no meio do caminho. Só que todos os dias a gente escolhe permanecer. A gente escolhe permanecer. Existe uma escolha, sim. E essa escolha muitas vezes não é fácil, ou é? Não é fácil. Não é fácil ela ter escolhido hoje estar aqui. Não é fácil eu ter escolhido hoje estar aqui. Ontem a gente teve uma discussão. Mas isso não importa. O que importa é que nós escolhemos estar aqui, porque o que nós temos aqui é muito maior do que as nossas próprias escolhas e aquilo que reflete ou não reflete nas nossas próprias vidas. Nós enxergamos e entendemos que o que Deus tem para as nossas vidas juntos é muito maior do que nossas vidas em separado.
Os projetos de Deus, a sabedoria de Deus é loucura para o homem, e eu tenho que crer nisso, porque é muito louco muitas vezes continuar num projeto, mas é isso que faz com que as coisas do Senhor se concretizem nas nossas vidas. É não tentar explicar o inexplicável, porque é um contexto tão maior do que a minha mente pode alcançar, que se eu tentar não vou conseguir. Conseguiremos? Não vamos conseguir. Quando a gente já tinha desistido de filho, veio a Olivia. Ou não era? A gente estava pensando em adotar. A gente estava pensando em adotar, porque quer um segundo filho, aí veio a Olivia. Mas hoje, se a gente ponderar, tanto o tempo do Tavinho ter vindo para as nossas vidas, quanto o tempo da Olivia, foi perfeito. Ou não foi? Foi perfeito. Foi perfeito. Não poderia ter sido antes nem depois. O Tavinho veio num momento que a gente realmente, ele foi crucial nas nossas vidas. E a Olivia veio num momento em que nós poderíamos albergá-la também de uma outra forma. Talvez se fosse como nós tínhamos planejado, não sei como é que seria isso. Os planos de Deus jamais poderiam ser frustrados, né? Mas os de Deus, os meus, podem ser frustrados, sim. Abra lá em Tiago 3, versículo 13. A palavra de Deus diz aí em Tiago, capítulo 3, versículo 13. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto primeiramente, pura. Mas a sabedoria que do alto vem primeiramente, pura, depois pacífica, depois moderada, depois tratável, depois cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Sabedoria humana normalmente é movida por algumas situações que não condizem com essa palavra, a não ser que ela seja guiada pela sabedoria de Deus. A palavra de Deus fala: em tudo que fizerdes, pondera isso no Senhor, né? Apresentai vossas petições ao Senhor, em tudo. Se você não consegue ir ao banheiro, vai ser bem claro, se você não conseguir ir ao banheiro, você está com o intestino preso, pondera isso no Senhor. Sabe que existem células neurais no seu intestino? Seu intestino pensa. Existem células neurais no seu intestino, no seu trato intestinal. Você acha que isso é por acaso?
Você acha que é por acaso as pessoas estarem com o intestino preso diuturnamente aí por aí? É muito louco. Como Deus fala conosco. Como Deus fala conosco e a gente não para ouvi-lo. Em tudo apresenta suas petições. Você tem um projeto na sua empresa, apresenta a petição diante de Deus. E fica... Boca que usa. Cerra a boca. Shut up. Handklapp. Em alemão. Eu aprendi isso aí. Fica em silêncio. Mas fica em silêncio por um tempo, porque no primeiro silêncio você vai ouvir um turbilhão de coisas de você mesmo. E de todo o canto do inferno também. Querendo falar, dizer, atropelar, ponderar, justificar, blá, blá. E aí quando você parar, passar essa fase, aí você vai começar a ouvir um pouco daquilo que o Senhor tem para você fazer. Esse é um processo difícil para o ser humano. Esperar. O ser humano Otávio não quer esperar por nada. O ser humano Otávio não quer esperar, aguardar por nada. Ele quer fazer. Foi difícil ouvir o irmão Fernando a esse respeito. O Otávio quer sair fazendo, o Otávio sai fazendo. É verdade. Tem coisas que você precisa responder imediatamente. Eu sei disso. Mas, na maioria das vezes, você não precisa dar essa resposta imediata. Porque é nessa resposta imediata que tudo se perde. Na maioria das vezes. Aquilo que é nosso, mesmo, está guardado pelo Senhor. Aquilo que é nosso mesmo, está guardado pelo Espírito Santo. Aquilo que é nosso mesmo, não nos será tirado. Só que para um foi dado 5 talentos, para outro foram dados 2 talentos e para outro foi dado 1 talento. O que tinha 5 multiplicou para 10, o que tinha 2 multiplicou para 4, o que tinha 1, com medo de perder, enterrou. Essa conta não tem lógica, se você pensar, né? Por quê? Porque o que tinha 5 tinha muito mais a perder, né? Não tinha? O que tinha 2 tinha mais a perder do que o que tinha 1. E o que tinha 1 enterrou com medo de perder esse 1. Mas o que tinha 5 ouviu alguma coisa do Senhor que conseguiu multiplicar para 10. O que tinha 2 conseguiu ouvir algo do Senhor que multiplicou e virou para 4. Por que o 1 não multiplicou? E convenhamos, o que eu consigo enxergar, quem recebe 1 talento é a esmagadora maioria. Né? Se não fosse assim, não estaria dessa forma na palavra. Eu acho que o que recebe 1 é a grande maioria. E isso é muito complicado. E foi por isso que Deus veio falar nesse sentido, nessa parábola dos talentos. Porque é a maioria que vai vencer. É a maioria que poderia multiplicar algum talento. E é a maioria que tem enterrado um talento por tentar usar na sua mente pequena que um talento não vai servir para nada. Então é melhor enterrar do que perder. Mas se não vai servir para nada, para que enterrar? Se não vai servir para nada, para que ter medo de perder? Você entende que é um contrassenso isso? As pessoas enterram com medo de perder, mas se enterrou, não usou, perdeu, é a mesma coisa.
Talvez eu só tenha um talento mesmo. Mas eu quero que esse talento multiplique. Mas para que eu pense na multiplicação do meu único talento, eu tenho que crer que a sabedoria de Deus será determinante para que isso aconteça. Nós temos sido testados e provados todos os dias a respeito dos talentos. Temos sido colocados à prova todo dia a respeito do que fazer e do que não fazer. Mas o fato é que nós não podemos parar de ir na contramão. Tudo isso que foi dito para dizer que a sabedoria de Deus vai na contramão total da sabedoria humana. Porque o exército é feito com os homens de um talento. Homens e mulheres, homem no sentido raça humana. Os 5 talentos, os 2 talentos, são os capitães, os generais, os majores. Agora, nós temos tido muito cacique para pouco índio. Já ouviu essa frase? É muito cacique para pouco índio. Todo mundo quer governar, todo mundo quer mandar, todo mundo quer dar direção. Porque eu abri a igreja independente não sei do que. A igreja independente não sei das quantas. Me perdoem, que igreja independente? O que é uma igreja independente se não algo que vai totalmente contrário àquilo que nós aprendemos no Éden? Que a independência nos leva à morte. A tentativa de independência de Adão, de Deus, buscando a árvore do conhecimento do bem e do mal, o levou à morte. E o homem quer ficar independente por quê? Eu sou dependente de você, meu irmão. Eu preciso da tua oração, cara. Ah, pastor, mas não é você que tem que orar? Eu vou orar também. Mas eu preciso de uma classe de intercessores, eu preciso de uma classe de adoradores do Senhor a ponto de entender que a obra é maior do que o estereótipo que você está vendo aqui. Eu tenho inúmeros projetos no coração. E nenhum deles está engavetado. Mas todos eles estão esperando a movimentação do corpo para acontecer. Os meus projetos de Deus, os projetos de Deus na minha vida estão parados porque a igreja não tem se movido. Talvez de você, um monte de projeto de Deus na tua vida não esteja parado porque a igreja não está se movendo. Ou porque nós não entendemos essa relação que só vai acontecer se estivermos juntos. Eu digo que cada um no seu papel. Teve um vídeo uma vez que nós assistimos que foi tremendo. Fala que um contador chegou na presença de Deus no dia final lá, né? No dia J, no dia do joelho, que todo joelho se dobrará. Falou, Deus, ó, tá vendo? Eu larguei a conta, aliás, o advogado chegou e falou, eu larguei a advocacia e fui lá ser pregador e tal, né? Aí Deus falou, cara, você não tinha que ter largado a advocacia. Você ia ganhar, com 3 clientes, você ia ganhar dinheiro para sustentar 20 mil igrejas. Puf, as obras foram queimadas. Aí chegou um contador e falou, ó Deus, eu não larguei a contabilidade porque aqui, ó, eu ganhei dinheiro para fazer tal coisa. Não, você devia ter largado, porque como pregador você ia conquistar 10 vezes mais do que você conquistou. E aí chegou uma mãe, ai, Deus me perdoa, eu só consegui ser mãe, eu não consegui pregar, eu não consegui falar da tua palavra para isso aqui, eu só consegui ser mãe, criar meus 2 filhos. Aí ele falou, glória a Deus que você fez isso, porque esses seus 2 filhos fizeram o reino se expandir.
Está entendendo? Cada um no seu papel. Se é um papel de investidor, seja um investidor no reino. Se é um papel de pregador, seja um papel de pregador no reino. Se é para ser sustentado pelo investimento, seja sustentado pelo investimento. Mas eu quero dizer que cada um ocupe o seu papel dentro da loucura de Deus, não com a sua lógica humana, para que a coisa aconteça de uma vez por todas. Eu quero um monte de coisa, mas se eu não estou conseguindo, eu vou dançar a música de Deus, não a minha música. A melodia de Deus, ela é perfeita. Porque a sabedoria dele é total. A gente tem vivido tempos difíceis. E haverá tempos, talvez, que isso aqui, não seja possível. Então invista seu tempo nas coisas do Senhor, para que nós não cheguemos nesse tempo. Se levanta como igreja, sendo um pregador, sendo um pastor, sendo um apóstolo, simplesmente alguém que contribui para a obra. Ah, sabe, você está falando de dinheiro? Estou falando sobre recursos, sim. Estou falando sobre dinheiro, sim, então. Estou falando porque tudo isso é mecanizado por conta daquilo que a gente vive aqui no mundo natural. Mas é o sobrenatural que tem que virar sobre o mundo natural. Sobre o mundo natural. Não ao contrário. E para que isso fique muito claro, existe um que é referência de tudo isso, Jesus Cristo. E é por isso que nós ceiamos todo santo e abençoado domingo. Que deveríamos fazer isso, como eu digo, todos os dias. Não só de domingo. Mas, pelo menos de domingo. Nós temos que cear. Nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O que me traz à memória, que me dá esperança? Cristo reinando. A ceia me lembra que Cristo foi à cruz e morreu, mas me lembra muito mais. Me lembra que Ele ressuscitou e disse que vai voltar. E Ele voltará, porque se Ele prometeu, Ele não deixará de cumprir. Só que Ele voltará não mais como o Cordeiro de Deus. Ele já veio como Cordeiro, já fez o que tinha que ser feito como Cordeiro, e agora virá como o leão da tribo de Judá, para julgar os povos. Né, Vivi? Né? Jesus nem voltar, né? Né? Ela sabe, ela sabe. Né, papai? Então eu quero convidar você nessa manhã. A cear conosco. Eu não sei o que você fez, se deixou de fazer. Eu sei que a palavra de Deus fala: examine-se o homem e coma. Eu me examino agora. Peço perdão para minha mulher de tudo aquilo que eu falei para ela ontem. Peço perdão para os meus filhos de terem que ter ouvido o que eu falei para eles ontem. E eu vou comer. Na cara de pau, Otávio? Não. Na crença na misericórdia de Deus. Na crença de que o favor de Deus é sobre a minha vida. Na crença de que Jesus, apesar de mim, pagou esse pecado meu de ontem. Acabou. E aí? Qual a sua desculpa? Vai, Para não cear conosco? Toma, Vivi, pãozinho de gata. Só que é suco. Quer cuco? Toma cuco de gata. Toma cuquinho de gata. Toma. Ixi, muito bem. Cuidado para não cair, filha. Segura e toma. Isso. Obrigado, filha. Tá? Pega um aqui. Isso. Muito bem. Esse pequenininho aqui é esse.
Examine-se o homem e coma. É o que a palavra falou. Amém. Nós nos examinamos, pedimos perdão e comemos. Passa meio aí. Amém. Isso. Examine-se o homem e coma. Senhor, nós nos examinamos essa manhã e sabemos que até aquilo que nós vemos é pouco diante daquilo que nós já fizemos de ruim. E nós te pedimos perdão então, Jesus. Mas nós não pararemos. Amém. Nós não pararemos. Nós avançaremos. Porque se olharmos para nós mesmos, realmente não caminharemos um quilômetro. Mas contigo nós saltaremos muralha. Aleluia. Então, em nome de Jesus, nós declaramos mais uma vez nessa manhã, Maranata! Ora bem, Senhor Jesus. Fala alto! Ora bem, Senhor Jesus. Alto! Amém. Para! Ora bem, Senhor Jesus. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. O Tavinho já sabe. Então, em nome de Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós te pedimos, Senhor, vem. Vem porque nós te anelamos, nós te desejamos. Amém, Deus. Nós queremos o Senhor e contigo vem a tua sabedoria sobre nós nesse tempo para sabermos conduzir as situações da nossa vida, conduzir a vida de pessoas que estão no nosso rebanho, Amém. mas também que nós sejamos totalmente conduzidos pelo teu Espírito para que não erremos. E que se errarmos, nós possamos encontrar sempre o caminho da volta. Amém. E o caminho da volta é Jesus Cristo, não tem outro. As pessoas não voltam porque não entendem e não querem viver a misericórdia de Deus, achando que a justiça própria é o que manda. E caminham em direção ao inferno porque não se perdoam. Então, nessa manhã, em nome de Jesus, para de ser o seu juiz inquisitor, o seu carrasco, e entenda que Jesus Cristo está aqui para tirar o capuz desse carrasco, perdoar inclusive o carrasco, tomar na sua mão a sua espada. Amém. E declarar liberdade sobre a tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Comamos todos, Amém. crendo que esse Jesus é Salvador, é Senhor e voltará para buscar a sua igreja, eu, você e todos nós, em nome de Jesus. Amém. Opa. Toma. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Eu te agradeço. Desculpa, filho. Pela minha casa, pela minha família, pelo meu filho, pela minha filha, pela minha esposa. Te agradeço, Senhor, pelas ofertas que foram trazidas ao teu altar, Aleluia. pelos dízimos e ofertas trazidos ao teu altar, principalmente pelo coração, por ser oferta e dízimo voluntário. Mas que o Senhor traga mais voluntários, Senhor, porque nós precisamos realizar outras coisas. Então, em nome de Jesus, move corações e mentes em favor das coisas do teu reino, Deus. Amém. E se há alguma verdade nisso tudo, Deus, dá-nos um sinal do teu favor e amor. Que nessa semana que vem haja diferença dessa semana. Amém. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Faz essa diferença porque o Senhor disse que faria. Lá em Malaquias 3,18, o Senhor disse que mais uma vez veríamos a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Entre aquele que é filho e aquele que não é filho. Aleluia. Então, em nome de Jesus, nós anelamos essa diferença para que o mundo entenda que não é tanta loucura, mas é poder de Deus em amor que move o reino de Deus nessa terra. Aleluia. Em nome de Jesus, eu te abençoo por uma semana de vitória, uma semana de conquista, mas principalmente, querido, por uma semana de comunhão Amém. com o Senhor. Amém. Eu te abençoo por uma semana em que você ouvirá o Senhor. Amém. Mas tem algo que você, que eu precisamos fazer, que é... sei que tá fazendo a costa, para de rir. Eu te abençoo por uma semana que você se cale, no sentido de parar para ouvir mesmo. Não simplesmente parar.
Porque muitas vezes a gente para e não ouve, porque não está sintonizado. Que você esteja sintonizado com o reino. Amém. A ponto de ouvi-lo na frequência mais baixa e tênue. Para que a tua vida, para que a nossa vida prospere. Porque a tua vida prosperando, a tua vida tendo comunhão com Deus, ela vai refletir na minha. Porque nós somos parte de um mesmo corpo, o corpo de Cristo. Então eu oro para que Deus fale com você, eu oro para que Deus fale com as pessoas em todas as congregações que agora estão reunidas e que estarão nesse domingo reunidas. Eu declaro que o poder de Deus, através da sua palavra, através da sua fala, possa impactar as pessoas em nome de Jesus. Amém. E trazer o caminho novamente Amém. para o corpo de Cristo poder ser as 5 virgens sábias, com lâmpadas acesas e óleo sobressalente até a volta de Cristo, do nosso noivo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor resplandeça seu rosto sobre você e te dê a paz. E que o Espírito Santo de Deus fale contigo todos os segundos dessa semana, em nome de Jesus. Amém? A gente está com o nosso canal no YouTube, Exato. Pastor Octávio Almeida. E temos pregações diárias, palavras diárias a respeito de alguns insights aí da vida, tá? Segue, compartilha e dá o seu like. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus.